Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, galera, o tema de hoje é a provável escalação do Santos contra o Grêmio, jogo que acontece amanhã na Arena Grêmio, às 4 horas da tarde. Bom, antes de ir para as prováveis escalações, eu começo com as atualizações do DM. A assessoria do Santos passou nesta sexta-feira à noite para os jornalistas, na real, para a imprensa toda, o seguinte: os atletas Soteldo, Tassiano e Gabriel Bontempo treinaram normalmente com o restante do elenco nessa última sexta-feira, no caso, ontem. Substituído no intervalo da partida contra o CRB, após sentir dores no quadril quando cobrou o escanteio, o atacante Guilherme passou por exames de imagem nesta sexta-feira e teve diagnosticada uma lesão no músculo obturador externo da perna direita. Ele já iniciou o tratamento com fisioterapia no CT Repelé. Então, boa notícia, bom tempo, Soteldo e Tassiano estão de volta. Já Guilherme está fora da partida. A outra notícia que passaram é que, recuperado de uma cirurgia na coluna, o Zé Rafael vem sendo inserido gradativamente aos trabalhos com bola junto ao elenco, visando retomar completamente o condicionamento físico. O lateral Souza, em transição física após cirurgia de reconstrução ligamentar de sindesmose do tornozelo direito, também participou de parte do treino com bola. E o meio-atacante Álvaro Barreal iniciou nesta quinta-feira o trabalho de transição acompanhado pela fisioterapia, ainda sem contato com o grupo. Então, pelo menos os atletas vêm se recuperando, atletas importantes. O Barreal também é uma peça importante, o Souza vai ser uma peça importante durante a temporada, apesar de ser jovem, ainda cometer alguns erros de forma juvenil, mas será importante durante a temporada. Agora, o ponto mais positivo é a volta do trio. O Tassiano, que, na minha opinião, entrando ali no segundo tempo, sempre ajuda. A questão do bom tempo, que vem fazendo uma boa temporada. E o Soteldo, que a gente precisava de alguém que conseguisse quebrar as linhas, né? Bom, galera, hoje vai ser um pouquinho diferente o vídeo pré-jogo, até porque eu trouxe um setorista do Grêmio para falar do nosso adversário, né? Que é o Everton Leite. Bom, eu vou colocar o vídeo dele aí na tela para vocês, que ele fala sobre o Grêmio. Depois eu volto para falar sobre o Santos. E se vocês que gostam de saber de outros times, ver a situação de outros times, as redes sociais e o canal do Everton estarão na parte de baixo do vídeo, tá bom? Então vou colocar aí na tela para vocês o Everton falando do Grêmio. Everton Leite, setorista do Grêmio, aqui para trocar uma ideia com vocês. Grêmio e Santos na Arena, domingo, 4 horas da tarde, jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, o Grêmio vê esse jogo como uma virada de chave. O Grêmio precisa vencer, está sofrendo muita pressão na torcida, internamente, aqui da imprensa do Sul também, está sendo muito cobrado, porque o Grêmio precisa apresentar um bom futebol. Teve recentemente uma troca de treinador, saiu o Gustavo Quinteiros, entrou o Mano Menezes. Mano Menezes, que está indo para o seu 4º jogo como técnico do Grêmio, ainda não venceu, vem de 2 empates e uma derrota. A derrota mais recente para o CSA, aí na Copa do Brasil. O Grêmio tomou 2 gols em menos de 5 minutos, perdeu pelo placar de 3-2 e deixou muito claro a fragilidade defensiva que o Grêmio tem e tem mostrado ao longo dos campeonatos. Para esse jogo, alguns desfalques aí que o Mano vai ter é no meio de campo. O Vila Sante que tomou o 3º cartão amarelo contra a equipe do Vitória, não estará à disposição do treinador, retorna só na quarta-feira na Copa Sul-Americana. Na parte defensiva, 2 jogadores muito contestados. Até então não devem sair do time, mas não vivem em bom momento. Um deles é o goleiro Thiago Volpe, segundo jogo já que ele tem falhas e essas falhas acabam gerando o gol do adversário. O Gemerson também já é o 4º, 5º jogo em sequência que ele comete alguma falha e que também gera o gol do adversário. Está sendo muito contestado pela torcida, está sendo muito cobrado a saída dele do time, mas o Mano tem um problema nesse lado defensivo, porque o Gustavo Martins, que poderia jogar por ali, está lesionado e retorna só daqui a 10 dias, se eu não me engano, é a previsão de retorno desse jogador.
não teria ninguém para jogar por ali, a não ser que o Mano fizesse uma improvisação. Colocasse o Wagner Leonardo pro lado direito e usasse o Kahneman do lado esquerdo, que é o lado de origem dele. Mas eu acho muito difícil isso acontecer, tá? E alguns retornos para esse jogo que o Grêmio vai ter, a do Francis Amuzu, Arezzo e Aravena. Esses 3 jogadores voltam a ser relacionados e estarão à disposição do técnico Mano Menezes já para esse jogo de domingo. Um provável Grêmio, até vou deixar na telinha aqui para vocês poderem ver. Tem o gol Thiago Volpe, do lado direito João Pedro que é muito bom ofensivamente, tem os seus problemas defensivamente, mas pela necessidade do resultado deve iniciar a partida. Na zaga, Wagner Leonardo e Gemerson, Marlon, depois mais à frente ali, Cuejar, Dodi e Cristaldo, lembrando que o Cuejar deve entrar pela ausência do Vila Sante, mas pelo lado direito, pela ponta direita, deve entrar o Edenilson, ali jogando como um falso ponta, Christian Oliveira e Bright White. Mudanças que podem ocorrer nesse setor, seja para o início da partida ou até mesmo para o andar ali do jogo. Pode entrar o Francis Amuzu, ele entraria pelo lado direito, o Christian iria pelo lado esquerdo. O Edenilson poderia ser sacado até por conta do desgaste físico. O Edenilson que sentiu um desconforto, mas deve estar à disposição para esse jogo de domingo, tá? E ali mais na frente, caso necessite uma troca de jogador ali, o Bright White, deve sair ele e entrar o Arezzo, que volta aí depois de desconforto muscular e vai ser relacionado e estará à disposição também do Mano Menezes. Um jogo difícil, um jogo complicado, o Grêmio precisa muito da vitória, o Grêmio que quer retomar o caminho das vitórias já no domingo contra o Santos, está vendo esse jogo como uma virada de chave, muita pressão interna, o Mano é um cara muito conhecido da torcida gremista, recentemente teve a chegada do Felipão, também para dar uma chacoalhada nesse vestiário, vamos ver se eles conseguem já fazer essa virada de chave a partir do domingo. Um jogo, tenho certeza que vai ser decidido nos detalhes. As duas equipes precisam do resultado. O empate não é bom para nenhum dos lados. O Grêmio que é 18º, o Santos é 19º colocado. 1 ponto de diferença, né? Então esse jogo pode fazer muita diferença no andar aí das duas equipes ao longo do campeonato. Mas é isso, gente. Espero que o Grêmio consiga sair com resultado positivo, mas eu tenho certeza que a gente vai ter um grande jogo no domingo, 4 horas da tarde. Público não deve passar muito da casa dos 30 mil torcedores aí. O Grêmio até tentou fazer alguma promoção para chamar o torcedor para sua casa, mas o mau momento que vive a equipe não deve refletir, não deve ter muito efeito aí na questão de promoções, enfim, para trazer o público. A casa deve ficar entre 25 e 30 mil, se não ficar um pouco abaixo disso também. Beleza, gente? Tamo junto, é o Grêmio não adianta, muito obrigado e bom jogo para nós já no domingo. Bom, depois que o Everton falou do Grêmio, eu vou trazer aqui a provável escalação do Santos, apurada por Lucas Musetti, da UOL. Bom, o provável Santos deve ter o seguinte: Brazão, Luizão, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Escobar, Rincon, Schmidt, Roleiser, Tassiano, Soteldo e David Washington. Bom, assim, primeiro eu vou falar sobre as mudanças. Eu acho que a volta do Luizão pela direita, eu acho que é até justo. Porque se você for analisar qual que é a régua do Santos, o Luizão realmente errou no gol do Bragantino, no primeiro gol? Errou. E logo depois foi substituído. Só que aí você vê, o Guilherme que errava o jogo todo, não tirava. O Schmidt e o Pituca que estavam mal, não saía. E o Luizão acabou pagando o pato do erro do jogo contra o Bragantino. Eu acho que o Luizão jogou bem por ali, tá? Infelizmente cometeu um erro, que a gente vai crucificar o menino, mas a gente esquece que Pituca e Schmidt, na jogada do gol do Bragantino, viraram as costas para o Luizão, né? Não apareceu para dar opção. A entrada do Rincon no lugar do Pituca também me agrada. A gente precisa um pouco mais de marcação no meio-campo, precisa de um jogador de mais pegada e acho que o Rincon se encaixa nisso. Eu também tiraria o Schmidt, tá? Colocaria Rincon em bom tempo. Entretanto, eu não sei se tem algum veto do DM, por mais que o bom tempo provavelmente será relacionado, se o departamento virou e falou o seguinte, ó, o bom tempo, só 30 minutos. O bom tempo, só o segundo tempo. Ou você coloca ele no primeiro e queima uma substituição. Aí o Kleber pensou, ó, não vou colocar ele de titular agora, beleza? Agora, outra coisa que me agrada é a saída do Veron para a entrada do Tassiano, tá bom? Então, assim, o Veron não vem ajudando, o Veron tá fora de forma, não aguenta correr uma partida inteira. É um jogador que precisa focar melhor na carreira antes de voltar a titular, ok? E sobre a troca de centroavante, a entrada do David Washington, por mais que eu goste do Tiquinho e ele esteja sendo sacrificado por causa que ele tem que voltar muito para buscar a bola,
Eu acho que para esse jogo de amanhã, David Washington se encaixa muito bem. Porque o Everton falou que a defesa do Grêmio vem falhando, que o João Pedro tem problemas ali de marcação, que o David Washington é um jogador mais rápido, do drible, e ele provavelmente vai disputar com o Gemerson, que é um jogador que está sendo contestado. Então eu gosto bastante desse estilo da entrada do David Washington para o jogo de amanhã, ok? O Tiquinho poderia ajudar mais em uma questão de jogo aéreo, mas acredito que essa escalação, essas trocas me agradaram bastante, beleza? Agora, fica uma dúvida, galera, se o time vai entrar no 4-3-3, né, com a volta do Soteldo ali pela esquerda, pode até também ter um rendimento maior, tá? Ou se vai entrar dessa forma aqui, no 4-4-2, com o Tassiano e Roleiser mais centralizados, né? E Soteldo como um segundo atacante, não preso apenas no lado esquerdo, tá bom? Eu preferia que entrasse assim em campo, mas eu acredito que seja assim, tá? Então, que fique claro, o Santos pode entrar tanto no 4-3-3 como no 4-4-2, como está aí na tela. O meu favorito é esse e o mais provável é esse, beleza? Bom, galera, para falar sobre o jogo de amanhã, como o Everton trouxe, é uma partida de times desesperados, né? O Grêmio vem pressionado, a gente vem pressionado. É um jogo muito difícil, vai ser decidido no detalhe. Tomar cuidado com a bola parada, porque eles têm Cristaldo, Edenilson, que bate muito bem na bola. Eu daria um conselho para os jogadores do Santos: não tenha medo de chutar. O Thiago Volpe é um goleiro que nunca encontra regularidade, né? Ele faz 2 partidas boas, 3 ruins. 2 boas, 3 ruins. Quem sabe amanhã não é um dia ruim para Thiago Volpe, né? Então, galera, o que eu posso falar para vocês é um jogo muito difícil, um jogo de 2 times desesperados pelo resultado. E como o Everton falou, talvez seja um jogo muito aberto, porque o empate não é bom para ninguém. Pelo menos no meu ponto de vista e também do Everton, né? Mas é isso, galera. É isso que eu tenho para falar do Santos. Tomara que o Santos consiga a vitória amanhã, consiga os 3 pontos e finalmente a gente comece a respirar pelo menos um pouquinho mais aliviado e tenha um início de semana mais tranquilo, né? Bom, eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre o jogo. O Everton apresentou muito bem sobre o Grêmio, tá aí as mudanças do Santos. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Concorda ou discorda de algo que eu falei? Comente aqui abaixo, tá bom? Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.